A história da ASEL, Academia Sobralense de Estudos e Letras, tem seu encanto, contos e memórias. Ela foi fundada em 1922 e foi refundada em 1943. Você quer escutar uma boa história? Ela será contada por um dos nossos membros da Academia Sobralense de Estudos e Letras, o professor José Ferreira Portela Neto. Um dos grandes enigmas era sabermos qual a casa que tinha sido realizada a reunião de fundação da ASEL. E o professor Portela sempre dizia: fica ali na rua Menino Deus. E hoje nós viemos conferir onde é essa casa. Professor José Ferreira Portela Neto, 5 de setembro de 1943, como é que foi essa história que funcionou naquele dia? Minha querida presidente, é um prazer imenso cooperar com a história da Academia Sobralense de Estudos e Letras, de quem eu por algum tempo fui presidente. Naquela época, 1943, eu tinha 11 anos e, passeando na rua de Sobral, eu morava na segunda rua, aqui ao lado, procurando o quê? Carteira de cigarro usada. Era Selma, era a melhor dela, Fundador, Princesa, Yolanda e outras carteiras de cigarro. Umas tinham mais valor, como no meu mundo de menino, e outras tinham menos valor. Então, a carteira de cigarro Selma, lembro bem, era muito valorizada. E aqui eu vi uma sessão, eu não sabia nem o que era, um bocado de homem, 3 ou 4 padres, e as pessoas que estavam de gravata, todo bem uniformizado, homens arrões, e eu só conheci um, Dr. Zé Saboia de Albuquerque, porque era vizinho do meu pai na fazenda Marambaia dele, na Jaibara de Baixo. E não conhecia aquilo, me passou na memória, gravei aquilo, ficou aquela estampa lá, e o tempo passou-se e agora novamente, sei lá quantos anos, 77 anos depois, eu estou aqui novamente, com muito prazer, acompanhando a presidente da academia, a professora, que eu quero muito bem, dá meu tempo na UVA, a nossa convivência na UVA tem sido muito grande e muito amigável, então eu estou gostando imensamente de prestar serviço para a academia no mandato da professora Gislene. Dom José Tupinambá da Frota, ele foi sócio honorário em 1922 e presidente de honra em 1943, naquela tarde de setembro, no 5 de setembro de 1943, que o senhor bem lembra. Ele esteve presente nessa sessão? O senhor não consegue recordar? Não me lembro dele, guardei a imagem. O Dr. Zé Saboia, porque eu conheci os demais, eu sabia padres. Soube depois que esses padres eram o senhor Vicente Martins da Costa, de Granja, que fez o Cristo Redentor de Sobral em 1936. O padre Gonçalo, que foi depois presidente durante muitos anos. Monsenhor Gonçalo, que eu já conhecia como menino aqui, os padres eram conhecidos, de todo menino conhecia os padres, pedia santo, pedia santinho, e eu andava por aqui, via aquilo, mas passou ao largo. Dom José, quando ia do palácio para a Igreja da Sé, ia paramentado, com um séquito de seminarista, oficialmente, mas normalmente na rua, em visita, ele ia normalmente apenas as meias, o crucifixo, identificava. Mas eu, menina, na época, não ligava isso, não. Guardei a imagem, ficou isso. Novamente estou recordando, e com muito prazer. E veio pensar o que eu fiz nesses 77 anos que passaram. Não sei. Uma família aí, para me ficar, são 8 filhos, 18 netos, e de que eu me orgulho muito, por isso que estou com eles todos sempre. E aproveito a oportunidade para desejar à professora muito sucesso, continue fazendo o mesmo sucesso na academia como vem fazendo atualmente. Aproveitando então essas memórias e considerando que o senhor foi presidente
da Academia Sobralense de Estudos e Letras. Como é que foi, passado esses 77 anos, o senhor dizendo que está agora rememorando o que fez ao longo desses 77 anos? Como é que foi a sua entrada, o seu ingresso na Academia Sobralense de Estudos e Letras, ao recordar que daquele dia de menino, sem perceber que um dia estaria ingressando e depois presidindo e hoje compartilhando o seu conhecimento com a gente? Qual foi a emoção de entrar na Academia Sobralense de Estudos e Letras e a sua trajetória? Professor, a minha história é muito comprida. Eu, de menino, passei 6 anos no seminário São José em Sobral. Ao deixar o seminário com 18 anos, aí eu queria uma situação na vida estável. Achava que já tinha sido muito pesado a meu pai. E eu ganhei o mundo. Entrei no Exército, passei 5 anos. De lá fui para o Banco do Nordeste, Banco do Brasil. E sempre concomitante aos trabalhos do Banco do Brasil, eu estava na educação. Fui professor, vice-diretor do Colégio Estadual, e hoje conto essa história. Ainda tenho muita lembrança do tempo do Banco do Brasil, e eu tenho me satisfeito. Eu queria ter guardado mais em retrato, em filmes, as várias fases da minha vida. 6 anos no seminário, 1 ano do Banco do Nordeste, 27 do Banco do Brasil, 29 anos no Colégio Estadual, e na UVA eu já estou com 33 anos de UVA e 32 na comissão executiva do processo seletivo. E vou tocando a vida como Deus me dá, muito satisfeito da minha família. São 8 filhos e 18 netos. Para quem eu vivo e de que vivo. Então, essa é a minha situação, a minha vida. A minha entrada na academia foi um convite do professor, doutor, presidente da academia, conhecido no seminário como mestre. Dom José dizia que era o mais culto da diocese. Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes. Quem compartilhou com ele sabe do valor. A gente lia um texto e ele escutava e dizia: isto é fulano de tal. Isto é fulano de tal. Ele dizia o nome do autor pelo conteúdo, pelo estilo. Isso admirava a todos. Então eu vi muita polêmica, não participava dessas polêmicas porque eu não estava à altura. Entre Padre Oswaldo Carneiro Chaves, Marconi Freire Montezuma e Monsenhor Gerardo Ferreira Gomes. Eles tinham muita discussão e o Padre Oswaldo, o Padre Gerardo, ia derrubá-los em Ovídio, um escritor latino, que ele ia mostrar a história. Uma questão de história, ele discernia e chegava à verdade traduzindo Ovídio, o poeta latino. Sempre eu gostei de estar na sombra de quem sabe alguma coisa. Tive como colega o padre Sadoc, 2 anos, padre Albani, padre Zé Linhares, e um pessoal que só me deu inspiração. Eu os admirava muito, entre todos eles. Dom José, me admirava a simplicidade dele, ele era muito simples, muito cortês, sofreu muito. Hoje é que eu entendo o sofrimento de Dom José. Hoje, naquela época ninguém entendia, mas como ele sofreu para manter essa diocese. E nós estamos hoje com muita coisa dentro de Sobral, graças ao padre doutor, como eu chamava, José Tupinambá da Frota. Foi um grande nome, um grande homem realmente para toda a urbanização, também a refundação de Sobral. Professor Portela, para nós foi uma grande surpresa que a casa do Monsenhor Gonçalo hoje abriga a Escola de Música da Ivana Sá, que é uma amiga da Zéu, tem título de amiga da Zéu, inclusive, e assim como ela ficou surpresa, nós também. O Monsenhor Gonçalo morou aqui quanto tempo? O senhor o visitava ou era só o menino passando na frente mesmo? Como menino, antes de entrar no seminário, eu só passava na frente, não tinha ligação. Já como seminarista, tive mais ligação com ele, apesar de ele ser vice-diretor do Colégio Sobralense,
O diretor era Monsenhor José Aloysio Pinto. E ele é o prefeito de disciplina, era o vice-diretor, era professor de geografia, contava as histórias, era muito querido na diocese toda, era muito querido dentro de Sobral, e ainda conta muita piada por aí a respeito dele. Umas são verdadeiras, outras não, mas todas elas o povo de Sobral gosta, porque o povo de Sobral queria muito bem ao padre Gonçalo Eufrásio de Oliveira, lá de Ubajara, que veio para Sobral e aqui ficou, e todo mundo gostava dele. Inclusive os alunos com quem ele brigava, com quem ele dava cocorote, reclamava, gostavam dele. Ele botava apelido nos alunos, os alunos botavam apelido nele, e ele sabia educar, todo mundo gostava. Quer dizer, recebia aquele castigo, aquela admoestação, com muito prazer, porque é do padre Gonçalo. Professor Portela, o senhor foi gestor, foi o presidente da academia na década de 90. Qual foi o maior desafio da gestão da academia, que era naquele prédio lá na Praça Coluna da Hora? Professor, o meu maior desafio, o aperreio muito grande que eu passei. Eu sei que a senhora está passando também como presidente e está levando tudo de bom senso, com bom entendimento, mas eu passei um aperreio. A academia naquela época convidou para uma sessão a escritora cearense Raquel de Queiroz, da Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras. E o acadêmico que iria fazer a saudação, na última hora, um dia antes da sessão, chega para mim e diz que não preparou o discurso, que não tem condição. Veja em que lençóis ele me jogou. E eu me valei da teca. Bati na porta dela, fui lá e fiz um pedido. E ela pensou, isso era 10 da noite, a sessão era no dia seguinte, às 8 horas. E a teca recebeu, falou, riu, valendo a situação de acadêmica, a situação de amizade, que eu guardava com muito orgulho com o Dr. Ramos e com a dona Dinorá. Que eu tenho coisas da dona Dinorá que eu vou dar para ela, que ela ainda não sabe. Eu ainda tenho coisas da dona Dinorá para dar para a Teca. Bom, então a Teca fez um excelente discurso. Cantou a Raquel de Queiroz em prosa e em verso. Convidou a Raquel de Queiroz a vir tomar mais café aqui na terra cearense, aqui em Sobral. Ali mesmo, na cozinha, assentada no pilão. Foi como ela disse no discurso dela. E eu gostei muito do discurso da Teca. Só que a Teca, como mulher, é sagaz. Ela, tempo depois, me cobrou a mesma coisa para fazer uma saudação a uma bisneta da dona Dinorá, de 14 anos, que veio lançar um livro em Sobral, um livro de poesia. E eu, vencido pelos argumentos, vi que eu tinha que pagar aquele tributo que eu tinha cobrado dela, ela estava me cobrando. E eu entendi e, graças a Deus, cumpri esse tributo. Eu fiz a saudação à bisneta da dona Dinorá, também em verso, também em rima, também em métrica. Está lá o discurso feito para o lançamento do livro. E então, este foi o maior desafio que eu tive na academia. Os outros fatos eram coisas, era um conjunto que ia cantar e não foi, mas o discurso da escritora Raquel de Queiroz é ser feito de última hora, mas foi muito bem feito, e esse discurso eu ainda tenho, e a Teca tem também. Daqui eu quero, mais uma vez, deixar registrado os meus agradecimentos. Registro e agradecimento renovado aqui, né, nessa hora com a tia Teca, que é também nossa confreira, e inclusive o professor Portela já me pediu uma solenidade para fazer a entrega de um poema inédito da dona Dinorá para a filha, a professora Teca. E assim a gente, nessa boa conversa, nessa roda de calçada, que é muito comum em Sobral, a gente lembra as suas memórias sobre a sua trajetória na ASEL. O senhor substituiu quem na presidência da academia e como foi a emoção de tomar posse na academia? Aquele garoto agora vai virar o presidente da academia.
Eu não queria, porque dá muito trabalho, muito tempo, meus afazeres, mas com o convite do Dr. João Ribeiro Ramos, durante muito tempo eu vi o trabalho dele de manter a academia, de lutar, eu vi aquele trabalho, eu vi que aquilo não podia, de maneira alguma, deixar desfalecer. Então eu aceitei o convite, substituindo o doutor João Ribeiro Ramos. Passei o tempo, achei que não queria, até que interessou-se por o cargo, o então vice-reitor da UVA, Evaristo Linhares Lima. Lancei o edital no Correio da Semana, ele candidatou-se e assumiu, e a academia continua hoje, cada vez melhorando mais, e eu não sei quem vai poder substituir a atual diretoria. Está muito eficiente. Meus parabéns para você, meu incentivo, meu estímulo a esse trabalho que você está fazendo. Agradeço. Na verdade, é uma honra manter o trabalho, continuar o trabalho que vocês, presidentes, a diretoria de um modo geral, ao longo desses 77 anos, está conseguindo manter. Porque de 1922 foi um ano muito frutífero, muito profícuo na Academia Sobralense de Letras, mas depois houve uma dispersão e foi refundada em setembro de 1943. E a gente quer que dure muito tempo mesmo, porque é uma importante instituição para a intelectualidade, para a história, para a memória, para os estudos aqui em Sobral. Queria então que o senhor desse uma palavra para os jovens escritores, estudantes, professores, artistas, né? Pessoas que tenham perfil para compor a Academia Sobralense de Estudos e Letras futuramente. Uma palavra para a nova geração, que é a academia e a importância dela para Sobral. Isto que a senhora me propõe a fazer vem ao encontro do meu pensamento. Eu acho que os jovens, eu aprendi muito cedo no seminário, tinha a Cruzada e tinha outro clube, o Grêmio, em que se ensinava a recitar, a fazer um discurso, fazer uma saudação. E então, naquela época, a gente tinha satisfação tanto em recitar como em decorar as poesias que mais apareciam. E eu me lembro, entre umas das poesias, vocês falaram naquela do seminário, Memória, Um Cão, Riludo, todas poesias grandes, A Morte da Águia, eram poesias que a gente dá. Navio Negreiro de Castro Alves, teve uma que eu tive de decorar também e recitar num jantar do Lions. É o Melro de Guerra Junqueiro. São 253 versos e eu consegui decorar, não sei se ainda me lembro de tudo, mas aqui e acolá a memória me falha. Mas se foram o Melro de Guerra Junqueiro, eu cheguei a recitar isso numa sessão do Lions. E a gente encontra em toda parte as pessoas que gostam, as pessoas que aplaudem, mas encontramos também pessoas que não são afeitas à cultura. A esposa de um leão, ela, às tantas, no final, cochichou para outra pessoa. Essa história desse passarinho não acaba mais, não. Eu soube da história depois. Me dá vontade de rir, porque, coitada, não alcança. Ela me precisava ler um pouco mais para entender o Melro de Guerra Junqueiro. Vejo também nas universidades, em todas elas, ninguém vê mais o verso, ninguém vê mais a rima, nem a métrica, ninguém fazendo uma poesia. Quando está surgindo, e as universidades já estão vendo, duas linguagens diferentes. Libras, que hoje é lei, as universidades têm que aceitar e enriquecer o seu quadro de professores com professor de Libra, e o cordel, porque o cordel tem muito mais imaginação, tem muita coisa perdida no cordel, mas as universidades já estão se voltando para ele. E aqui em Sobral, em Quixadá, por exemplo, o Sertão Central, Quixadá, Quixarabobim, Iguatu, tem clubes, e o Crato também tem, de cordel. É que é ali que tem o espírito vivo do nordestino.
Nós estamos aí e o padre Oswaldo diz que o nordestino fala em verso de 7 sílabas. Ele fala em verso. É isso que o padre Oswaldo diz. Gosto da poesia clássica, do decassílabo, e gosto do cordel, porque é ali que a gente exprime com mais facilidade aquilo que vai dentro do pensamento, como que diz, as mágoas do pensamento, as mágoas da emoção. Finalizando nossa boa conversa aqui de calçada, professor Portela, nessa relação ao longo da sua vida, vale a pena estudar? Dizia Olavo Bilac que há mais luz nas 25 letras do alfabeto do que em todas as constelações do universo. E o Getúlio Vargas, que eu conheci muita vida dele, li vários volumes sobre ele, muitas coisas eu não aprovaria, mas ele disse uma coisa muito séria: o mais útil emprego de capital é na instrução. Curta frase, mas de muita procedência. O mais útil emprego de capital é na instrução. Então, acordem para isso, que é lá que a gente enxerga, vai subindo, a cada coisa que se aprende, a gente sobe um degrau na escalada social. A gente está bem, então compensa estudar. Mesmo se um sacrifício das diversões, das brincadeiras, das danças, da bebida, de tudo, vale a pena estudar. Vale a pena ler, leia tudo, leia bula de remédio, leia tudo que você quiser, mas sempre leia, porque é ali que está a ciência, é ali que está guardada alguma coisa. É isso que eu deixaria para o meu jovem de hoje. E nesse sentido, entendendo o estudo como grande ação transformadora para a humanidade, e a academia é a Academia Sobralense de Estudos e Letras, é esse espaço que reúne intelectuais, artistas, estudiosos para guardar as memórias, difundir histórias, cultura e identidades do ser e morar em Sobral. Depois de ouvirmos a boa conversa com o professor Portela, descobrimos que a casa onde foi a fundação da Academia Sobralense de Estudos e Letras, lá em setembro de 1943, hoje é a escola do Espaço de Música Ivana Sá. Professora Ivana, você é amiga da ASEL, recebeu o troféu Amiga da ASEL. Qual foi a emoção de nos receber aqui, de saber dessa novidade que nós também não sabíamos, só o professor Portela? Minha amiga, eu fiquei surpresa quando fui informada que esta residência, que hoje atualmente agora ela é uma escola de música, ficou sendo uma das primeiras reuniões da nossa Academia ASEL. Eu já tinha sempre o prazer, sempre me senti honrada de ser convidada para participar dos eventos da cultura e da minha participação musical. E agora, então, eu me sinto grata e honrada. Os vínculos estão mais fortes, porque realmente ela sempre esteve nessa vinculação de que a cultura é importante, as artes são fundamentais para nos dar identidade, sentimentalidade e fortalecer como seres humanos. E agora, então, esse vínculo está maior ainda, emocionamos todos, né? Aqui foi a sede provisória na década de 40. Parabéns, né? Porque foi um presente para todos nós. Essa linda emoção são as coisas de Sobral, né? Que dão essas ligações emocionais para a gente. Pois muito obrigada por nos receber nessa tarde, para que a gente pudesse contar um pouco dessa história para você. Para mim é um prazer e mais satisfação em saber que nós estamos juntas nesta nossa empreitada dinâmica com a cultura. Professor Portela, muito obrigada por descobrirmos esse ponto de ligação histórica, Escola Ivana Sá, com a Academia Sobralense de Estudos e Letras. Professora, muito obrigado por tudo. Eu apenas joguei a semente, e a semente nasceu. Então a professora Gislene, eu sempre acompanho a vida dela, desde que veio para o Ceará, desde que veio para Sobral. Deixou as águas do rio Gamar, de onde ela criou-se lá em Belém do Pará, né, comendo o peixe assado, tirado de dentro d'água. Não é a nossa piaba do Ceará, é um peixe grande, lá da beira do rio Gamar, ali perto do Pará. Então, é por isso que ela é tão rica nos hormônios, na fala, em tudo que ela faz, é bem feito.
E de lá para cá, de 95 para cá, a gente trabalha junto na UVA, desde aquela época, e a gente tem hora cá, hora lá, ela em São Paulo, que a gente sempre se comunicou muito. E eu sabia já desta ascensão que a professora queria aqui em Sobral. E por isso ela está subindo cada vez mais. Os nós sobralenses admiramos a sua presença, o seu trabalho, a sua dinâmica para trazer o conhecimento para todo Sobral. Ora numa universidade, ora noutra, na academia, e tem nos dado muito exemplo. Obrigada. Vamos lutar. E para a professora Ivana, meus parabéns, muito obrigado. Eu comecei a ver a clave de sol, a clave de fá. Eu me lembrando do tempo que eu estudava música com o padre Roviniano Loyola, que era professor de música da Escola Cantoro do seminário. Como eu tenho saudade desse tempo e tenho mágoa de não ter podido continuar a tocar alguma coisa. Mal só toquei comboio na vida. Muito obrigado às duas. Muito obrigada. Então a gente fica por aqui contando um pouco dessa história linda da Academia Sobralense de Estudos e Letras, e outras virão.